Olá, meus queridos concurseiros, minhas queridas concurseiras. Professora Amanda Lentz de volta para darmos continuidade ao nosso estudo de administração financeira e orçamentária. Terminamos nosso último bloco já falando sobre o início do dispositivo constitucional que fala sobre o plano plurianual. E o dispositivo diz o seguinte, artigo 65, parágrafo 1º da Constituição. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas para a administração pública federal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Falamos que o PPA a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, vimos o que é isso, as diretrizes, objetivos e metas, vimos o que são as diretrizes, objetivos e metas para a administração pública federal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes. E foi isso que não falamos ainda, e que agora a gente vai entender o que são essas despesas, essas diretrizes, objetivos e metas para despesas de capital e outras delas decorrentes. Professora, eu não sei o que é uma despesa de capital, eu não sei o que significa isso. Bom, a gente vai falar sobre despesa corrente, despesa de capital, vamos falar sobre receita corrente, receita de capital no momento oportuno. Mas, para que a gente consiga compreender essa parte do dispositivo, é necessário que você entenda de fato o que são despesas de capital e o que são despesas correntes. Bom, despesas de capital, então, nesse caso aqui, elas precisam ser compreendidas da seguinte forma. Uma despesa de capital é toda despesa que vai agregar, que vai incrementar os cofres públicos, vai incrementar o patrimônio do poder público. Uma despesa corrente, por sua vez, é um recurso que vai servir para a manutenção da máquina do Estado. Vai simplesmente servir para que a máquina do Estado funcione. E aí, pessoal, é importante saber que quando eu falo numa despesa, eu falo num dispêndio, eu falo numa saída do recurso público dos cofres públicos. É o poder público gastando dinheiro para uma determinada ação que ele precisa realizar. Essa ação pode ser para manutenção da máquina do Estado ou pode ser para incrementar o patrimônio. E essa é a grande diferença entre despesa de capital e despesa corrente. Para ficar mais fácil, eu vou trazer um exemplo. Vamos supor que o poder público adquira um automóvel. Quando ele compra um automóvel, ele desembolsa, ele tem um dispêndio, ele tem uma saída dos cofres públicos, né? Ele tem uma saída do recurso público. Quando ele compra um automóvel, saiu o recurso público, mas ele não adquiriu um bem. Esse recurso ele é quase que revertido num patrimônio para o poder público. Aliás, ele é revertido em patrimônio para o poder público. É um recurso que se modifica aí. Essa é a ideia de uma despesa de capital. Agora, vamos supor que o poder público comprou esse automóvel, mas ele precisa abastecer, ele precisa ter gasto para manter aquele veículo. Esse recurso que vai manter esse automóvel, ele necessariamente é caracterizado por uma despesa corrente. É um gasto que não vai incrementar para o patrimônio, não vai incrementar a administração pública, mas o patrimônio da administração pública. Mas ele mantém a máquina pública, é um recurso que o poder público precisa gastar. Ficou claro? Então aqui, quando a gente fala no plano plurianual, vamos supor que um programa que vai ser composto lá por objetivos, metas e iniciativas lá no plano plurianual. Vamos supor que o poder público realize a construção de uma escola. Percebam que a construção de um edifício incrementa a máquina pública. Trata-se de um programa que pode estar lá previsto para o plano plurianual, para que o poder público deva realizar. E aí, já entra ali, ó, são diretrizes, objetivos e metas para despesas de capital. Percebam que o poder público criou lá um programa composto por um objetivo, uma meta e uma iniciativa. Ocorre que, no decorrer desse programa, dessa ação governamental, algumas despesas vão acabar sendo necessárias para manter aquela obra. E é justamente o que o legislador quis se precaver. Ele falou que o plano plurianual terá diretrizes, objetivos e metas para despesas de capital e outras delas decorrentes, o que significa dizer que despesas decorrentes daquela despesa de capital, ou seja, despesas decorrentes para manutenção daquela despesa de capital prevista no plano plurianual, também deverá
deverá ter diretrizes, objetivos e metas, também precisam estar previstas no plano plurianual. Então, se alguma questão vier dizendo que no plano plurianual não terá previsão para despesas correntes, está errado, porque o dispositivo é claro, ele fala despesas de capital e outras delas decorrentes, ou seja, aquelas decorrentes daquela despesa de capital, o que significa dizer que sim, temos despesas correntes. Evidente que não tem as mesmas características das despesas correntes na estrutura da lei orçamentária anual, mas não significa dizer que não serão, não está disposto diretrizes, objetivos e metas para despesas correntes também. Mas o dispositivo objetiva as despesas de capital e as decorrentes daquela despesa de capital, ou seja, algumas despesas correntes também estão lá no plano plurianual, certo? Ficou claro para a tela. Eu trouxe algumas características aqui para vocês, ó. Para manutenção da atividade do Estado são necessários dispêndios, justamente as características aí das despesas de capital e despesas correntes que nós tratamos. E aí, por fim, a gente tem o final do dispositivo, que fala, e para as relativas aos programas de duração continuada, olha lá na tela. Aqui, nós temos que as despesas relativas aos programas de duração continuada são aquelas despesas vinculadas a um programa que dure mais de um ano. E aí, a gente tem o dispositivo final, artigo 165, parágrafo 1º, que diz, a lei que instituir o plano plurianual, e agora você já sabe tudo, já recortamos o dispositivo todo e agora a gente vai unir. Você já sabe o que significa cada uma dessas partes. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Agora, vem pra mim, você já sabe exatamente o que diz todos os dispositivos, tudo o que significa o dispositivo constitucional relativo ao plano plurianual. Agora, eu vou retomar o assunto dos prazos, mas agora especificamente relacionado ao plano plurianual. Os prazos que nós comentamos, que nós fizemos a nossa linha do tempo, eles estão previstos numa parte específica da Constituição, que se chama ADCT. Professora, o que significa? ADCT, pessoal, é Atos de Disposições Constitucionais de Caráter Temporário. ADCT. Atos das disposições constitucionais de caráter transitório. O que você pensa quando a gente traduz o ADCT? Que é transitório. Então, os dispositivos lá contidos, eles têm caráter transitório. Essa é uma informação relevante, porque lá no ADCT é que estão previstos os prazos de vigências para as leis orçamentárias anuais. Para a tela, olha o que diz o artigo 35, parágrafo 2º. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, incisos 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. E aí é que a gente vai falar sobre os prazos de vigências. E, pessoal, o artigo 35, parágrafo 2º, até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafos 9º, incisos 1 e 2, essa norma trata-se de uma lei complementar que é justamente, vem para mim, a que será responsável por trazer os prazos e vigências. Essa lei complementar ainda não foi editada. Por isso que ainda se obedece o que está no ADCT, que são aqueles prazos que nós conversamos, aquelas datas, aquele texto que nós conversamos sobre os prazos, eles estão previstos no ADCT. Não é de maneira... É de maneira temporária. Ainda aguarda-se uma lei complementar. Essa lei complementar ainda não foi editada, certo? Olha o que diz o artigo 165, parágrafo 9º, incisos 1 e 2. Vai para a tela. Artigo 165, parágrafo 9º. Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do PPA, LDO e LOA. E 2. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de
fundos. Pessoal, a única disposição que nós temos em lei hoje é a que está prevista na Lei 4.320 de 64, como nós vimos, que se refere, como está grifado ali no seu material, que se refere ao exercício financeiro. Vem para mim. A Lei 4.320, ela, embora seja de 64, ela foi recepcionada pela Constituição de 88. Ela foi recepcionada pela Constituição de 88. E a Lei 4.320 de 64, ela é uma lei ordinária. Mas como diz aqui o dispositivo, diz que cabe à lei complementar dispor sobre exercício financeiro. Mas ela foi recepcionada pela Constituição de 88 com o status de lei complementar, justamente por causa desse dispositivo. Agora, as demais informações ali, como vigência, prazos, todos ainda não houve uma lei complementar. Por isso que se observa o que está no ADCT, nos atos de disposições constitucionais transitórios. E aí, se o examinador vier perguntando o seguinte: os prazos de vigência e organização do PPA, LDO e LOA estão previstos na Constituição de maneira definitiva. Você responde certo ou errado? Você responde errado. Tá errado, porque se esses prazos estão previstos lá no ADCT, eles são transitórios e não permanentes. E já caíram algumas questões nesse sentido. Então, muito, muito cuidado. De qualquer forma, a gente agora vai para o ADCT para vislumbrar como que está escrito no ADCT. Olha lá na tela. Artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1. O projeto do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, percebam que agora eu trouxe aquela informação que nós falamos, será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Pessoal, vem pra mim. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. É o seguinte: por acaso, aqui no nosso dispositivo constitucional, há algum momento falando sobre o plano plurianual e os seus 4 anos de vigência? Não. E aí eu te pergunto: caso o mandato presidencial seja alterado para um período de 6 anos, o plano plurianual ele permanece com 4 anos ou ele vai ser alterado também para 6 anos? Qual é a sua resposta? E aí? Qual a sua resposta? Muda ou não muda? Pessoal, percebam que o dispositivo constitucional, ele vincula, ele acaba por conectar o período de vigência do plano plurianual com o com o tempo do mandato presidencial. Vem pra mim. Aliás, vai pra tela. Olha ali o artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1. O projeto de plano plurianual para a vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. Percebam que a vigência necessariamente vai até o primeiro ano de mandato primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. Percebam, vem pra mim, que então, se vai até o primeiro ano do mandato presidencial, se o mandato presidencial for de 6 anos, o PPA também será de 6 anos, porque ele vai necessariamente até o primeiro ano de mandato presidencial, até o primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. Prof, não tá exatamente bem claro. Bom, vamos pra tela, olha lá. Um desenho aqui para facilitar o estudo de vocês. Olha lá. Vamos supor um mandato presidencial. Nós temos o primeiro ano de mandato presidencial, nós temos o segundo ano, o terceiro ano e o 4º ano, certo? Certo, beleza. Aqui embaixo vamos colocar o PPA. O PPA, ele também terá 4 anos, mas vamos dar uma olhadinha no dispositivo, o que ele diz?
Aqui no primeiro ano, vamos supor que esse aqui é o mandato presidencial subsequente. Opa! Mandato subsequente. Pessoal, aqui a gente tem um mandato do antecessor, ok? O dispositivo, ele fala o seguinte, que a vigência deverá ser até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. O que significa dizer, portanto, que nós temos aqui nesse primeiro ano, ou seja, o quarto ano do PPA antecessor. Concordam? Por quê? Se a vigência do PPA vai até o primeiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo, até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, significa dizer que quando o presidente, o chefe do Poder Executivo estiver no seu primeiro ano de mandato, aqui ainda vai estar acontecendo o PPA, o último ano de PPA do ano anterior. Vem para mim. Se diz o dispositivo que o mandato vai a vigência do PPA vai até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, significa que quando o chefe do Poder Executivo assumir, pode ser outro ou pode ser o mesmo, naquele primeiro ano ainda teremos a vigência do mandato antecessor, do PPA antecessor. Então, naquele primeiro ano, o Poder Executivo vai elaborar o novo PPA, certo? E naquele seu primeiro ano de mandato ainda vai estar acontecendo o PPA antecessor. É como se o governante recebesse uma certa herança do governante antecessor, o governante atual. Recebe uma herança. E essa característica do PPA é justamente da própria ideia de planejamento estratégico, para que os programas, para que as ações governamentais estejam conectadas, para que não se quebre completamente. Isso não significa dizer que o PPA é engessado, que não pode ter alterações. Pode acontecer alterações, mas a sua vigência vai até o primeiro ano, certo? Então, olha lá para a tela. Vamos dar uma olhadinha na nossa estrutura. Olha lá o nosso desenho. Temos lá, duração do PPA versus mandato. A gente tem lá no primeiro ano de mandato, portanto, o quarto ano do PPA. Ou seja, o quarto ano do PPA do governante antecessor. No primeiro ano, a gente ainda tem o quarto ano de PPA. E aí, no segundo ano, portanto, inicia-se a vigência do novo PPA. E aí, o que acontece? No segundo ano do mandato, nós temos o primeiro ano. No terceiro ano de mandato, nós temos o segundo ano do PPA. No quarto ano de mandato, nós temos o terceiro ano do PPA. E lá no exercício financeiro do mandato subsequente, nós teremos o último ano novamente do PPA. Então, vem para mim. Percebam que o plano plurianual, portanto, e o mandato, eles estão necessariamente conectados, porque ele vai até o final do exercício financeiro do mandato subsequente. Então, se alterar o período, a duração, se alterar o tempo de mandato, teremos também um aumento aí da vigência do plano plurianual. Mas, muito cuidado, percebam que eles podem ser equivalentes, eles têm a mesma duração, mas eles não são coincidentes, porque no primeiro ano de mandato nós temos ainda o PPA antecessor. Percebam que eles têm o mesmo período, o mesmo tempo de duração, ou seja, 4 anos, 5 anos, dependendo de como for determinado, mas eles não são coincidentes, porque no primeiro ano de um, nós não temos o primeiro ano do outro, certo? Como nós vimos no nosso desenho. Olha lá na tela. Tá lá. Eles podem ter o mesmo tempo de duração, ou seja, eles são equivalentes no que tange ao tempo, mas eles não são coincidentes, certo? Vem pra mim. Pessoal, no próximo bloco a gente vai continuar estudando o plano plurianual e alguns dispositivos constitucionais. E depois a gente vai fazer algumas questõezinhas, certo? Aguardo vocês até o próximo bloco. Valeu, galera!